CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite. Não sei se é boa noite ou boa tarde. São 18 horas. Nós estamos trazendo esse estudo um pouquinho mais cedo do que o habitual nesta quarta-feira, porque hoje nós estamos repondo um item, né? Os flagelos destruidores, que ficou um pouquinho para trás. Então a nossa querida irmã Marli está repondo essa aula hoje. Livro dos Espíritos, questões 737 a 741. Mas acho que já é boa noite, né? Então vamos fazer uma prece rápida, curta, e vamos dar prosseguimento ao estudo da tarde e noite de hoje. Senhor Jesus, amigos espirituais, mentor da nossa casa espírita, que nós possamos entrar em comunhão com a espiritualidade neste momento, que a nossa irmã Marli seja intuída, seja conduzida nesse trabalho belíssimo, que é a divulgação da doutrina espírita, que o plano espiritual esteja na casa de cada um que esteja assistindo e que leve o necessário conforme a necessidade de cada um. Aquele que colocar um copo com água próximo a esse estudo, ou seja agora ao vivo, ou seja posteriormente assistindo essa gravação, que nossos irmãos fluidifiquem esta água e que nela seja colocado aquilo de necessário, o remédio que cada um necessita, seja para o seu refazimento físico ou espiritual, seja conforme a necessidade e conforme a necessidade de cada um. A palavra me faltou, merecimento, chegou. Seja conforme o merecimento de cada um ou a necessidade, mas que o plano espiritual atue nesta água e ao término do nosso estudo, ao beber, que seja um remédio. Então, Marli, querida, dando prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, hoje repondo uma lacuna que ficou em aberto. É com você, querida. Boa noite, queridos irmãos da CEIP. Mais uma vez, essa alegria imensa de poder estar aqui junto com vocês. Recebo o meu abraço fraterno, minha gratidão pela oportunidade de trabalho bem. E hoje, então, nós vamos falar sobre os flagelos destruidores no estudo de hoje, que são questões 737 a 741 do Livro dos Espíritos. Esse tema ele era para ter sido abordado no início do mês de novembro, mas como nós estávamos envolvidos naquela nossa vontade, no nosso anseio, no nosso desejo de gratidão com os nossos entes queridos que já partiram, querendo homenageá-los de alguma forma, nós trocamos o tema para ficar mais compatível com a data. Então, agora nós estamos repondo o estudo que era para ter sido no início do mês. Então, hoje nós vamos falar dos flagelos destruidores. Bom, vejam só, nós temos sempre tido notícias de flagelos, de coisas assim horríveis, de problemas oriundos da natureza, que têm sido
constantes ultimamente. Tem acontecido muito e parece que as coisas estão cada dia acontecendo mais. Raramente não tem um dia ou uma semana que nós não tenhamos notícia de alguma coisa assim, um desastre natural, uma coisa assim que tenha acontecido de grande porte, que seja responsável pelo desencarne coletivo de várias pessoas. Então, esses flagelos, eles são decorrentes das forças da natureza e também de ações ou omissões do próprio ser humano. Então, para nós entendermos os motivos da existência disso, por que Deus permite que isso exista, né? E também para saber os objetivos pelos quais Deus permite essa ocorrência, é que nós vamos estudar o tema de hoje. Então, vamos pedir ao Ricardo para subir os slides. Bom, o que são flagelos necessários? No nosso primeiro slide aí. Bom, segundo a doutrina espírita nos esclarece, os flagelos são provas que proporcionam à humanidade, além de exercitar sua inteligência, de mostrar sua paciência, a sua resignação diante da vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permite avançar na regeneração moral, através do desenvolvimento dos sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próprio, se ele não for dominado pelo egoísmo, proporcionando, então, na prática, o aprendizado acerca da lei de conservação, que está no capítulo 5 do Livro dos Espíritos, e da lei de destruição, que está no capítulo 6 do Livro dos Espíritos. Então, nós vamos estudar esses flagelos que estão sendo explicados para nós assim. Os flagelos destruidores, muitas vezes, eles são necessários para fazer com que a humanidade avance mais rapidamente em questões e condições normais. Íamos levar muito tempo, muitos anos, até muitos séculos, para concretizar esses avanços. Então, vem a espiritualidade dar esse up em nós, né? Nos obriga a andarmos mais um pouquinho, a desenvolvermos as nossas potencialidades, fazermos descobertas, melhorarmos os nossos sentimentos, termos outras conclusões de pensamentos, de decisões por conta dessas situações emergenciais que acontecem em função dos desastres, né? Dos flagelos destruidores. Então, só um minutinho que eu passei demais. Bom, há dois tipos de flagelos destruidores, os naturais e os provocados pelo ser humano. Nos flagelos naturais, nós temos a fome, a peste, pandemias, inundações, intempéries fatais à produção da terra, que vem aquelas inundações que destroem lavouras, destroem a produção da terra, de modo a deixar muitas pessoas passando fome, não é? Erupções vulcânicas, furacões, terremotos e tsunamis, que às vezes são decorrentes dos terremotos, como nós já tivemos oportunidade de ter conhecimento e de ver por vídeos, por fotografias, que aconteceu na Ásia, se não me engano, em 2014. Se não me engano, foi em 2014, né, que teve na Indonésia aquele tsunami que foi decorrente de um terremoto que aconteceu no oceano, na parte da Terra abaixo do oceano. Bom, então eu trouxe aqui só para nós ilustrarmos o nosso tema algumas fotos desse tipo de desastre, alguns só, para não ficar muito longo, né? Então, os tsunamis, que nós temos, né, várias fotos aqui de tsunamis e do desastre que eles acarretam. Tornados, a costa da Flórida, nos Estados Unidos, é muito sujeita a tornados. Frequentemente, eles estão sofrendo com furacões, com tornados. É uma situação muito complicada para todo mundo, destrói casas, cidades, inclusive. Inundações. Na Europa, agora, nesse último verão, foi um horror, né, o que aconteceu de inundações em vários países,
trazendo problemas sérios. Enquanto tinha inundação no lado, tinha seca no outro, quer dizer, uma completa desorganização em termos, né, que nós pensamos seja desorganização, mas na verdade não é, da natureza. E a pandemia que nós tivemos da Covid, 2 anos, 2021 e 2020, 2021, nós passamos por esse problema sério de Covid, né? Sentimos isso propriamente nas nossas vidas. Bom, mas há também dois tipos de flagelos, aliás, outros tipos de flagelo, que são os flagelos provocados pelo ser humano, que nós temos as guerras e as tragédias decorrentes, normalmente, de imperícia, negligência ou imprudência do ser humano. Trouxemos exemplo disso, algo bem atual agora, que é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que está ceifando tantas vidas, com uma destruição tão grande, tantos países se envolvendo no conflito. E Brumadinho, né? Um flagelo que aconteceu também decorrente da atuação do ser humano, nesse caso aí, não de uma ação, mas de uma omissão do ser humano, de uma empresa, de uma pessoa jurídica, né, dirigida, obviamente, pelas pessoas que simplesmente deixaram de tomar os cuidados necessários para que esse desastre viesse a acontecer. Então, isso aí são exemplos de situações criadas pelo próprio ser humano. Bom, então, o que a nossa doutrina vem e nos fala? Que os flagelos destruidores, muitas vezes, como eu já falei antes, eles são necessários para fazer a humanidade avançar mais rapidamente em questões e em que levariam, normalmente, muitos anos e até séculos para concretizar esses avanços. Então, nós levamos um empurrão para andar um pouquinho para frente, nós estamos muito devagar. Como é que ocorre esse progresso? O progresso acontece de duas maneiras. Ele se executa, de duas maneiras se executa esse duplo progresso, né? O progresso tem que acontecer, nós levamos o empurrão para progredir. Uma forma é lenta e gradual e insensível. Por quê? É o progresso que acontece diariamente nas nossas vidas e que nós não percebemos. Ele é tão sutil, o progresso vai acontecendo de uma forma tão suave que nós não percebemos, não prestamos atenção. Quando, de repente, uma pessoa que já não vem onde nós moramos, onde nós estudamos, onde trabalhamos, o que for, já não vem ali há muito tempo, de repente, depois de algum tempo, ela chega lá e fala, nossa, como é que tudo está diferente? Mas que coisa boa, progrediu tanto, mudou tanto, vocês mudaram tanto, estão tão diferentes, está tudo diferente, mas quem está envolvido no processo não percebe. Da mesma forma que a pessoa que está vivenciando um momento histórico, ela não sabe que está fazendo história naquele momento, ela está vivendo a vida. Depois, os fatos vêm a mostrar que, naquele instante, ela estava fazendo história e não sabia, porque vai ser famosa por alguma coisa, até por aquilo mesmo que ela estava fazendo. Né? Bom, essa é a forma de lenta e gradual que nós temos. E a outra forma, ela é caracterizada por mudanças bruscas, e a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional, ou seja, de subida, tá? Mais rápido, que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Então, são fatos que acontecem e que rompem com o momento anterior e dão margem a que comece um momento diferente, um instante diferente. Nós tivemos, no passado, muitos devem ter estudado, obviamente, isso na escola, nós tivemos um período muito longo da história da humanidade e muito difícil, um período que foi chamado de Idade Média. Na Idade Média, havia muita falta de liberdade, havia muita coerção, imposição da igreja de dogmas, de condutas. Então, foi um período muito difícil para as pessoas e de muita miséria, muito sofrimento, muitas pestes, coisas horríveis aconteceram naquele período.
De repente, surge o iluminismo na Europa, que vem ali pela França trazer o que o nome designa, luz, iluminar as trevas da Idade Média, que muitos chamam de Idade das Trevas. Vem o iluminismo com quê? Com grandes pintores, com grandes músicos, trazer a beleza da arte para ir clareando aquela época. Então, nesse momento, nós temos uma ruptura de uma época e de outra, que começa a ter um grande progresso, surge um grande progresso a partir daquela época, do iluminismo, do renascentismo. Né? Então, existem essas mudanças bruscas, que a mudança também é radical, é brusca, somos empurrados. Elas acentuam muito a mudança de um período para outro do progresso da humanidade. Então, são duas formas de progredir, lentamente ou bruscamente. Isso está na Gênesis capítulo 18, item 2, como vocês podem ver aí no slide. Bom, o que acontece? Durante essas mudanças bruscas, acontecem invenções muito, muito úteis. E elas acontecem durante seu transcurso impulsionadas pela necessidade e pela urgência, e que vão acrescer ao desenvolvimento da humanidade. Acontecem muitas dessas invenções na época das guerras. As guerras são muito responsáveis por acontecerem grandes invenções. E aí fica até um contrassenso. Poxa, mas guerra é uma coisa tão horrível, pessoas morrem, há tanta desgraça, tanto sofrimento. Sim, mas sempre tem um lado positivo nisso, né? Lembrem-se do que disse Jesus. O escândalo tem que haver, mas ai daquele que venha produzir o escândalo. Então, eu pulei aqui um pouquinho, peraí, deixa eu voltar aqui. Os flagelos naturais, já passei, né? O slide 8, né? E o slide 11, isso, e o 12. Bom, os flagelos destruidores, então eles têm essa necessidade. Mas vamos voltar um pouquinho para fazer um esclarecimento. Nós estamos vivenciando um momento de transição planetária, porque a Terra está passando a nossos olhos vistos, né? A transição planetária está acontecendo. Então, nós vemos a ocorrência desses inúmeros flagelos destruidores, fazendo com que retorne à pátria espiritual grande quantidade de espíritos que não devem mais reencarnar aqui. Eles vão dar lugar a outros espíritos mais nobres e que vão trabalhar na mudança de classe do nosso planeta, que vai sair de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Em sendo planeta de regeneração, nos tornando planeta de regeneração, a maioria dos espíritos será voltada para o bem. E o bem é a caridade, né? Vamos estar voltados mais para isso, saindo de dentro de nós mesmos, parando de olhar para o nosso próprio umbigo e olhando ao redor, vendo aqueles que estão em torno de nós e procurando ajudar aqueles que estão diante de nós, junto de nós, né? Então, diante dessa nossa mudança interior, né? Por isso que a gente fala, seja você a mudança que quer ver no mundo, vamos mudar a nós mesmos, nos tornando espíritos melhores para que nós possamos influenciar aqueles que estão em torno de nós, e aí essa mudança ir sendo efetuada como uma grande espiral. Bom, diante dessa mudança, os espíritos maus eles vão gradualmente evoluir e se melhorar. Eles vão ficar até envergonhados de serem uma minoria de maus no meio de uma maioria bens. E isso não é uma utopia, isso já está acontecendo mesmo e há muito tempo. Lembrem-se que nós já fomos muito piores do que agora. Eu falei da Idade Média ainda há pouco, né? Lembrem-se dos tempos das cruzadas, do tempo da Santa Inquisição, das fogueiras que queimaram tanta gente, da época dos povos bárbaros,
que invadiam as cidades, cometiam atrocidades, matavam mulheres, crianças, homens, saqueavam. Então, nós já melhoramos muito hoje em dia, já temos alguns códigos de conduta que nos levam a fazer, a atuar, a fazer, a ter procedimentos melhores, né? Bem, e quem nos esclareceu sobre isso foi o nosso Kardec, no capítulo 18 da Gênese, sob o título São Chegados os Tempos. Os subtítulos são Sinais dos Tempos e a Geração Nova, que vocês podem consultar depois mais tranquilamente. E aí ele nos alerta que essa evolução que está acontecendo é perfeitamente natural e está na conformidade da lei natural ou da lei de Deus, observando que tudo está submetido à lei do progresso. Então, como eu falei ainda há pouco, muitas das vezes nós pensamos, pô, o planeta enlouqueceu, o que está acontecendo? Inundações num lado, seca no outro, terremoto, vulcões. Quantos vulcões nós já soubemos esse ano que já entraram em erupção, não é? Então, parece que está tudo doido. Mas não é assim. Isso daí faz parte desse caminho de progresso que nós estamos caminhando, estamos seguindo, né? Então, como falei aqui nesse slide 12, as duas maneiras de nós progredirmos é assim, ou devagarinho ou rapidinho, né? Ou vamos rápido ou vamos devagar. Devagar a gente não percebe, é no dia a dia. E o rápido é quando surgem fatos que, de repente, mudam a nossa vida de uma hora para outra e começa uma era nova. Está no Gênesis, capítulo 18, item 2, como vocês podem ver nos slides. Bom, como falei ainda há pouco, nesses momentos de situações graves, de desespero, de angústia, de sofrimento de muita gente, normalmente se inventa o que for preciso, tem que botar a cabeça para funcionar. As inteligências vão a mil para achar as soluções para aquelas dificuldades. E uma fase em que nós mais inventamos coisa é durante as guerras. Durante as guerras surgem muitas novidades por causa da situação emergencial. É uma situação de desespero, então temos que procurar as soluções. Exemplo disso foi na Primeira Guerra, que durou 4 anos, a Segunda Guerra durou mais ou menos 6 anos. Para termos de invenções, de descoberta, é um tempo razoavelmente pequeno, porque essas coisas demandam muita pesquisa, e pesquisa leva tempo, ainda mais nessas épocas em que havia uma dificuldade maior, né? Não tínhamos a internet como temos hoje em dia. Então, tudo era muito mais complexo, era muito mais difícil. Mas as invenções surgiram para dar soluções para os problemas daquele momento. Bom, aí eu trouxe exemplos de algumas invenções. Na Primeira Guerra, foi inventado o sonar que vasculha o fundo do oceano para verificar se tem algum obstáculo, algum impedimento, até para os submarinos, para os navios poderem passar. Zíper, por incrível que pareça, hein? O zíper surgiu na Primeira Guerra, ele tinha um arremedo de zíper antes, né, para fechar roupa, mas não tinha aquela alça. E durante a guerra, se verificou que aquilo ali era muito ruim, porque prendia em tudo, prendia na roupa dos soldados, agarrava em qualquer coisa e era muito difícil. Então, se criou o zíper com aquela argolinha que a gente puxa para abrir. Olha só, né? Parece uma coisa simples. Outra invenção muito interessante também da Primeira Guerra foi o aço inox. Olha qual a inteligência humana. Para que criaram o aço inox? Viram a liga para o aço inox? Para fazer armas. Só que depois ficou comprovado que era muito caro para isso. Aí eles utilizaram para outras atividades, para outros inventos, outros utensílios. E hoje em dia ele é usado muito na nossa cozinha, nos utensílios de cozinha. Isso vem lá da Primeira Guerra, de 1914 a 1918. Outra descoberta também foram as máscaras de gás, que hoje em dia se usa, né, frequentemente nas cirurgias, nos hospitais, porque aquela descoberta da época da guerra ela vai depois sendo usada nos momentos de paz,
para resolver também outras situações importantes. Então, as máscaras de gás foram usadas na Primeira Guerra porque os alemães estavam usando gás para matar os outros soldados franceses, os aliados que estavam na luta contra eles. E aí o pessoal tinha que usar máscara de gás, vocês veem isso frequentemente nos filmes, né? Bom, já na Segunda Guerra Mundial, olha só que legalzinho, que algumas coisas interessantes que foram descobertas na Segunda Guerra Mundial. Os computadores, botei logo em primeiro lugar, porque hoje nós não vivemos sem eles, né? Eles estão do nosso lado o tempo todo, porque são os nossos grandes amigos, nossos grandes aliados no dia a dia. Para preparar essa pesquisa hoje desse estudo que nós estamos fazendo, eu me utilizei muito do computador, fui procurando esses fatos todos que eu estou trazendo para vocês, além da nossa doutrina, dos livros da nossa doutrina espírita, usei também informações obtidas na internet. Então, você vê como os computadores são úteis, e eles começaram a ser descobertos, foram criados na Segunda Guerra Mundial, com a finalidade, primeira, de decodificar as mensagens dos alemães e dos japoneses. Depois deu nisso que nós temos hoje em dia, né? Bom, outra invenção da Segunda Guerra é o Wi-Fi, que hoje também nós usamos normalmente. A nossa casa, todo mundo tem Wi-Fi para poder usar a internet em todos os lugares da casa, não é? Nós transitamos com os nossos computadores, com os nossos notebooks por aí, por dentro de casa, para vários lugares. Por quê? Porque o Wi-Fi leva o sinal para nós. Outra invenção da Segunda Guerra foi o forno de micro-ondas, que também é muito utilizado hoje em dia. O aerosol, vejam só, hein? E os antibióticos, que foi uma invenção maravilhosa, porque até então as pessoas morriam por causa das contaminações bacterianas. Lembrem das milhões de mortes que aconteceram no mundo todo por conta das pessoas estarem com... chamavam de tísicas, né? As pessoas ficavam com fraqueza do pulmão, tinham as bactérias tomavam conta do pulmão e a pessoa, então, vinha a falecer. Muitas também se salvaram, mas aí tinha que ter um tratamento todo especial, era confuso. Os antibióticos vieram e acabaram com isso. Liberaram essa parte também das enfermidades, nos trazendo mais condições de saúde. Então, você veja, a guerra é ruim, mas quanta coisa boa se produz durante a guerra, né? Então, aquilo que Jesus falou, há o escândalo, mas aí da mão de quem vier o escândalo, né? Aí tem que... Porque nós temos o livre-arbítrio, vai fazer o errado quem quiser. Bom, então, as grandes partidas coletivas, entretanto, né, nessas situações de catástrofe, de flagelos, ela não tem por único fim ativar as saídas dos espíritos daqui. Ela tem também, igualmente, a finalidade de transformar mais rapidamente o espírito das pessoas, da massa, da população, livrando-a das más influências e dar maior ascendentes às novas ideias. Está lá na Gênese também, no capítulo 18, item 32. Ou seja, por conta dessas situações difíceis, dessas situações emergenciais, é que nós, então, temos... surgem novas ideias, descobrem-se coisas. Por quê? Porque essas novas ideias surgiram. Como vamos resolver isso, não é? E, diante dos sofrimentos, os seres humanos eles vão ficando com o coração mais enternecido, as pessoas vão ficando mais solidárias, vão se transformando, vendo o sofrimento do outro. É muito importante também por conta disso. Então, vamos aqui a 17. Bom, alguns exemplos de regeneração moral e de sentimentos de regeneração moral ocorrentes nos flagelos destruidores. Bom, a solidariedade das pessoas com aqueles que foram atingidos pelos flagelos.
Então, as pessoas que são atingidas, os outros que veem aquilo, se sensibilizam e ajudam. Algum tempo atrás, nós vimos a catástrofe que se abateu sobre Teresópolis, aquela chuva muito forte que carregou ônibus dentro do rio, que matou um monte de gente, foi uma tromba d'água horrível que caiu em Teresópolis. Então, o que aconteceu? Logo, imediatamente, todas as outras cidades vieram ajudar, vieram bombeiros de outras localidades para ajudar na busca dos desaparecidos, para ajudar os feridos. Outros hospitais de outras localidades se colocaram à disposição para dar socorro. Então, você vê a mobilização que traz dentro de cada um, da parte boa que cada um de nós tem, né? A solidariedade das nações também em situações de flagelo, nas guerras, nas situações de terremotos, de inundações, outras nações também vêm procurar dar auxílio, ajudar os terremotos que aconteceram no Japão, né? Aquele grande terremoto que aconteceu no Japão também há pouco tempo, todo mundo se mobilizou, várias nações foram ajudar e mandam grupos de pessoas que são especialistas em buscas, né, subterrâneas e todo tipo de ajuda. Quer dizer, toca no nosso coração, naquela parte mais humana que nós temos, fazendo isso aflorar, o que é bom para o nosso espírito. A trégua na frente de guerra no Natal de 1917. Eu vou deixar para contar isso no final do nosso estudo de hoje, que é bem bacana. O auxílio aos refugiados de guerra, nessa guerra agora da Ucrânia, quantas pessoas saíram de lá e quantas foram auxiliadas? Eu mesmo tive a oportunidade de ouvir e ver alguns depoimentos na internet de pessoas que fugiram e foram ajudadas de uma maneira que elas nem acreditavam, que saindo daquele inferno, daquele tiroteio, bombas e tal, fossem ter uma ajuda tão humana, tão forte, tão maravilhosa como tiveram. As pessoas nem acreditavam que estavam sendo tratados daquela maneira, porque estavam vindo de uma frente de guerra muito difícil, muito triste. O auxílio aos desabrigados em diversas tragédias, né? As pessoas ficam desabrigadas, inundações, todo mundo parte para ajudar, manda donativo, manda roupa, manda calçado, proporciona às pessoas a sua própria casa. Então, esses flagelos também, ele tem esse potencial de tocar o nosso coração e nos mover, nos mobilizar pelo bem, fazer com que o amor seja movimentado. Então, dê ensejo à prática da caridade. É muito, muito, muito importante também. Vejam só, os flagelos da destruidores, eles apenas destroem, na verdade, os corpos e as coisas materiais, né? Mas não atingem o espírito. Eles ativam o movimento de vai e vem, o mundo corporal e o mundo espiritual, não é? Os espíritos estão indo, outros espíritos estão chegando. E, por conseguinte, também o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados, porque vai havendo progresso, a lei de progresso, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. E é de se observar também que em todas as épocas da história, isso é um dado muito importante, após as grandes crises sociais, segue-se uma era de progresso. Todas as vezes que há uma grande crise, posteriormente há uma era de progresso muito grande. Falando dessa questão das guerras, após a Segunda Guerra Mundial, quando a guerra terminou, a Alemanha estava acabada, toda bombardeada. O Japão recebeu 2 bombas atômicas, estava todo dizimado, todo arrebentado, né? A Inglaterra foi extremamente bombardeada e outras cidades próximas, outros países próximos também,
né? A Polônia, França, vários numa situação horrível. O que aconteceu? Houve todo um movimento de reconstrução, de progresso nesses países, todos que estiveram envolvidos na guerra. E o que aconteceu? Um progresso muito grande. Hoje em dia, não hoje em dia, mas já há algum tempo, a Alemanha é uma potência, é o país mais rico da Europa atualmente, e já há algum tempo, não só agora, né? A Alemanha, a Inglaterra se reconstruiu, o Japão se reconstruiu, o Japão se tornou uma das maiores potências do mundo e positivamente na fabricação de eletroeletrônicos, de veículos, proporcionando uma condição de vida muito boa para os seus cidadãos. Então, vejam só, a guerra também tem seu lado positivo, como nós já enfatizamos aqui, e mexe com o lado sentimental da pessoa, com aquilo que a gente tem no âmago do nosso coração. Bom, o progresso, então, ele está vinculado à lei de destruição. Diz assim, ó, lei de destruição é, por assim dizer, o complemento do processo evolutivo, visto ser preciso morrer para renascer. Está na nossa doutrina, explica isso perfeitamente. Por isso que nós temos que morrer, porque vamos renascer em outros corpos, tendo outras oportunidades. Passar por milhares de metamorfoses. Nós viemos lá no mineral e hoje estamos no hominal, né? Animando novas formas corporais gradativamente mais aperfeiçoadas. E é desse modo que, paralelamente, os seres vão passando por estados de consciência cada vez mais lúcidos. Nós vamos evoluindo, mas partindo do quê? Da destruição. A destruição e o renascimento. Destruição e renascimento. Isso faz parte da nossa vida, né? Da nossa vida. Faz parte da nossa vida. Então, pode aumentar o slide? O que diz a nossa doutrina? O que Kardec disse para nós? Qual é a lei? Nascer, crescer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Deus nos concede meios de progredir frequentemente. Deus nos concede meios de progredir frequentemente, mas nós não utilizamos esses meios, nós não nos utilizamos desses meios de progresso, porque nós ficamos, muitas das vezes, com a nossa mente voltada para outras coisas. Ele nos dá as oportunidades. Quantas vezes nós abrimos mão dessas oportunidades? Vamos deixar para depois, vamos deixar para... não, agora eu não posso. Nós estamos sempre adiando esses meios de progresso que Deus põe nas nossas mãos, né? Ele faz isso através do nosso conhecimento do bem e do mal. Na medida em que nós temos perfeito conhecimento do bem e do mal, nós temos como decidir, e decidir pelo melhor ou pelo pior, cabe a nós, e sabendo que nós vamos arcar com as consequências das nossas escolhas, né? Mas o ser humano não aproveita as oportunidades, é o fato, né? Então, os flagelos destruidores, eles nos mostram a nossa pequenez, eles nos mostram a nossa fraqueza e nos empurram para diante, nos fazendo evoluir mesmo contra a nossa vontade, ao mesmo tempo em que faz retornar ao plano espiritual aqueles que estavam já no seu momento de regresso, como nós falamos antes. Então, nós vamos, através dessas mortes coletivas, nós vamos retornando à parte espiritual. Tem um livro muito interessante que fala sobre aquela questão daquele tsunami que aconteceu na Ásia, na Indonésia, naqueles países da Ásia ali, do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Quem puder ler, eu
não tenho aqui o nome do livro, não, agora que me lembrei de tocar nisso para vocês, mas é um livro muito interessante, muito importante, que vai tratar sobre isso. Não sei se tiver alguma forma de depois informar vocês, eu falo com aí a produção para colocar o nome do livro na nossa apresentação. Então, é isso. Bom, para encerrar o nosso estudo dessa noite, eu vou contar a história que eu fiquei de falar depois sobre aquela confraternização de Natal em 1914 entre os soldados franceses e alemães, para vocês verem o que isso foi um fato que aconteceu, é verídico, vocês podem ter acesso a eles pesquisando na internet. O que acontece? Os soldados estavam no front de guerra. De um lado, os alemães e do outro lado os franceses. E essa guerra de 1914 e 1918, a Primeira Guerra, ela teve como uma característica de ser uma guerra de trincheiras. Eram cavadas trincheiras e os soldados ficavam embaixo. Então, eles não ficavam numa distância muito grande de um do outro, assim, acho que no máximo uns 150, 200 metros. Eles estavam mais ou menos próximos, a trincheira de um grupo lá e de outro aqui. Então, era atirando no outro e cada um dentro da sua trincheira, do buraco da trincheira. Nisso chegou o dia de Natal, em 1914. A guerra tinha começado, se eu não me engano, em maio ou junho. E no final do ano, em dezembro, ainda estavam naquela situação ali, não se sabia quanto tempo ia durar, quanto não ia, quando os soldados franceses dizem que, de repente, viram um grupo de soldados alemães saírem da trincheira com a bandeira branca hasteada e os braços levantados, pedindo uma conversa com o grupo dos franceses. Aí, sem armas, mostraram que estavam sem armas, mandaram um grupo de soldados franceses lá para conversar com eles. O que eles queriam era dar uma trégua de Natal, em homenagem a Jesus, ao nascimento de Jesus, porque todos ali eram cristãos. Então, eles queriam fazer uma trégua naquela guerra para eles se confraternizarem pela passagem do Natal. E aí os franceses concordaram. Resultado, saíram das trincheiras, todo mundo se abraçou, trocaram presentes, quer dizer, um tinha um cantil sobrando, dava para o outro que não tinha, dando chocolate, esse aqui tem chocolate, dava para o outro, trocando coisas assim simplórias. Um grupo de soldados franceses conseguiu mandar, através de um grupo de soldados alemães, umas cartas para a sua família, entregar num determinado local, para poder mandar para suas famílias, onde eles estava sitiado, não podia mandar. Então, eles se confraternizaram maravilhosamente bem e culminou toda essa confraternização com um sensacional jogo de futebol no campo de luta, de batalha, onde depois tantas vidas foram ceifadas. Jogaram futebol, se confraternizaram, se abraçaram em homenagem a Jesus. Olha que coisa linda. Isso eu estou contando a vocês para vocês verem e terem certeza de que essa sementinha da fé, do nosso amor por Jesus está aqui dentro de nós. Em algumas pessoas, ela está meio sequinha, meio michuruca, mas em outras ela está ali forte, aquela semente maravilhosa que está dando frutos, dando flores, dando um verde maravilhoso de esperança. Então, todos nós temos essa sementinha da fé dentro do nosso coração. Esses soldados, no front de guerra, nos comprovaram isso, parando tudo para se confraternizar em homenagem a Jesus. Então, meus queridos, isso aí é para mostrar que nada tem uma... Tudo passa um dia, né? E tudo tem um final feliz dentro daquilo que Deus prepara para nós. Então, esses flagelos que nós tivermos que passar, todos eles são necessários e importantes por esses motivos que nós falamos aqui, para nos ajudar a evoluir, para nos ajudar a pensar e criar coisas novas, para
tocar os nossos corações por sentimentos nobres, sentimentos de amor ao próximo, fazer toda uma mudança de eras, dar um empurrão para nós partirmos para outros momentos, outras épocas melhores, progredindo, mas para que possa haver progresso, antes tem que haver destruição, está na lei, como nós colocamos aí e que nos foi tão maravilhosamente ensinado por Kardec. Então, era esse estudo que eu tinha para trazer na noite de hoje, espero que tenha sido bastante proveitoso e agradeço muito a vocês da CEIP, da qual também eu me sinto fazer parte, por essa oportunidade de trabalho, da divulgação da nossa doutrina. Muito obrigada a vocês. E, para encerrar mesmo, definitivamente, vamos fazer a prece de encerramento da noite de hoje. Então, depois disso tudo que nós conversamos hoje, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus Pai, a Jesus, nosso amigo de todas as horas, e toda a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos dirige, que nos orienta, agradecidos por essa noite tão maravilhosa que passamos juntos, esses momentos tão memoráveis, em que tivemos oportunidade, Senhor, de estudarmos a nossa santa doutrina, de entendermos tudo o que acontece, especialmente o tema de hoje, essas situações terríveis, porque frequentemente passamos por desastres, por flagelos que causam tantas destruições, mas que tem o seu lado importante, o seu lado positivo, que nós apenas temos que ter olhos de ver. Obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade. Abençoa cada um de nós, aos que nos ouvem, a todos os nossos companheiros da Casa Espírita Ilha de Paquetá, aos seus dirigentes. Abençoa, Senhor, a nosso país, a todos nós, a todos os que precisamos tanto do teu amparo. Seja conosco, Senhor Jesus. Abençoa esse mundo, abençoa esse planeta Terra, que está tão convulsionado, mas que precisa tanto do teu amparo, Senhor, tanto da tua misericórdia, que tu possas derramar bênçãos de luz, fluidos muito maravilhosos, muito brilhantes, para afastar do nosso planetinha essas vibrações deletérias, ainda fruto do nosso pensamento, ainda tão atrasado, tão recalcitrante no erro, Senhor Jesus. Abençoa o nosso planeta Terra, que ele possa ser um mundo de paz, de boas energias, de boas oportunidades, de respeito, de igualdade, de tudo de melhor, Senhor. Que possamos progredir contigo, nos tornando esse planeta de regeneração pelo qual tanto ansiamos. Que as tuas bênçãos estejam conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Queridos irmãos, então, minha gratidão mais uma vez, uma boa noite a todos e que Jesus nos abençoe. Obrigado, Marli. Marli já fez a prece de encerramento. Então, nós vamos realmente fechando por aqui. Só lembrando que hoje é quarta-feira e agora, né, às 7 horas, nós temos o Ismael Furriel ao vivo. Então, se mantenha no nosso canal, que às 19 horas, nosso querido irmão Ismael estará dando prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, na sequência que nós vemos estudando, né? Fiquem com Deus, agora e sempre. Que assim seja. Deixa eu providenciar aqui a vinheta de fechamento. Beijo no coração de todos. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas.